cogumelo da espécie Ganoderma lucidum foge do habitual. Está diretamente ligado à medicina tradicional chinesa. Maria Camargo descobriu isso ao sair da empresa em que trabalhava após ser diagnosticada com uma grave doença. Eu fiquei muito interessada porque nunca tinha ouvido falar nesse cogumelo, embora eu sempre gostei muito de estudar os cogumelos e de apreciar até os cogumelos, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse cogumelo medicinal em particular. A fim de aprimorar conhecimentos sobre o cultivo, ela viajou para a China, onde ficou 2 meses. Isso gerou segurança para começar o negócio. O Ganoderma, para você usar como chá, você precisa necessariamente cozinhar por pelo menos 2 horas. E o chá resultante é bastante amargo. Então, realmente não entra no gosto do brasileiro. Então, eu entendi que seria importante fazer um produto final onde o cliente, onde a pessoa possa usar diariamente. E aí, fui buscar aprender a fazer o extrato. Apesar de ser uma produção de pequena escala, o Ganoderma requer bastante atenção, já que possui muitos processos. Aqui esse espaço é o laboratório, onde eu faço algumas etapas da produção e principalmente a parte de meio de cultura, onde nós colocamos na placa de Petri o cogumelo para crescer a parte dos micélios. Então aqui nós podemos partir de várias formas, podemos pegar um cogumelo fresco, no caso o Ganoderma. Então, iniciando do cogumelo fresco, in natura, nós abrimos esse cogumelo, quebramos ele no meio, no caso o Ganoderma é um cogumelo mais duro, então normalmente nós usamos o auxílio de bisturi, ou de alguma lâmina, pode até ser uma faca mesmo esterilizada, e nós abrimos esse cogumelo, retiramos um pedacinho do centro dele, do centro do cogumelo, uma parte onde não teve ainda contato com o ar, para não ter nenhum problema de contaminação, e colocamos então dentro da placa de Petri no meio de cultura. Ainda na fase inicial da produção, o cogumelo é cortado e adicionado a uma semente. Dessa semente, desse grão de sorgo aqui, eu pego uma pequena porção e coloco então num substrato em maior quantidade, feito de serragem, de farelo, pode ser farelo de arroz, farelo de trigo, aqui pode conter bagaço de cana, pode conter capim picado e água, Então esse substrato todo tem uma umidade adequada. Em paralelo, o substrato tem que estar bem homogêneo para ser ensacado e continuar a produção. Nós colocamos essa serragem na noite anterior na betoneira, colocamos uma parte de água e misturamos, porque a serragem ela demora um pouco para absorver essa água. Então é importante deixar da noite para o dia essa mistura com a água para que ela absorva e não fique água livre. E aí então no dia seguinte colocamos os demais materiais picados e mais a água necessária, ajustamos a água, O saquinho deve ser feito de polipropileno, uma vez que necessita aguentar a alta temperatura. E aí então compactamos esse substrato no saquinho, fazemos aquele furo no interior para que possamos colocar a semente dentro e o micélio poder tomar o substrato mais rapidamente. Fechamos esse saquinho e aí então levamos esse material para a autoclave para esterilização, que também poderia ser um tambor de esterilização. Eu usei por muitos anos, por 10 anos provavelmente, eu usei um tambor de esterilização que tem um modelo bastante interessante. Na Juncal, o custo de produção de cada lote com 60 bloquinhos fica em média R$ 48. O processo de esterilização deve ser feito no mesmo dia, para que o material não fermente. Daqui nós vamos colocar na autoclave, então temos aqui todos os saquinhos na autoclave, desse tamanho de saquinho que cabe aproximadamente 750 gramas, nós conseguimos acondicionar 60 a 65 saquinhos. Então,
nós temos essa autoclave, que nós vamos fechar e começar o procedimento. No caso, a minha autoclave é elétrica, então tem um custo relativamente alto, mas temos assim, a eficiência, é muito prático. Quando chegar a 120 graus, nós desligamos uma chave, então desligamos uma resistência, apenas a outra resistência vai continuar trabalhando. E aí deve se manter nessa temperatura e pressão por 2 horas e meia. Pelo tamanho do meu bloco, do bloquinho é o suficiente. Se o bloco for maior, bloco de 2 kg, 2,5 kg, aí tem que deixar um tempo maior também. Após serem esterilizados e resfriados, os blocos são levados para a capela de fluxo laminar, para inocular as sementes preparadas. Aqui está a semente que já foi, também cresceu, né, na estufa, e a 25 graus. E nós temos também o material esterilizado, a pinça que eu vou utilizar para fazer esse inóculo. E depois vou fechar com um pedacinho de conduíte para apenas fechar parcialmente o saco, onde entra oxigênio, entre ar, para o fungo poder respirar, mas que não entre contaminante. Então vamos fazer aqui o inóculo. Vou retirar aquele anelzinho, aquele arame que foi colocado para esterilização. Vou abrir o saco próximo à chama. E vou, então, com auxílio da pinça que está esterilizada, retirar uma parte da semente. Vou introduzir naquele furo que nós fizemos anteriormente, antes de autoclavar, fizemos um furo aqui no centro. Então, eu vou introduzir um pouco de semente aqui e vou também deixar um pouco de semente sobre o substrato, dou uma misturadinha. E aí, então, aqui eu já fecho com o anel de conduíte e já está pronto para levar para a estufa. O Ganoderma é produzido entre agosto e fevereiro. Por isso, Maria não aquece nem resfria de modo artificial a primeira sala de estufa. Os saquinhos são trazidos para cá e são colocados nessa prateleira. Então, aqui tem que ficar um ambiente sem luz e com alguma ventilação, uma pequena ventilação, e a temperatura, no caso, é ambiente. Durante essa fase do cultivo, o micélio vai tomando conta do bloquinho. Como ele cresce, tanto a parte superior, onde eu coloquei o inóculo, como aquele furo que eu fiz lá dentro, então ele vai crescendo também daqui para baixo, mas também de dentro para fora. Então ele toma o substrato mais rapidamente. E aí, quando ele está no momento que começa a mostrar os primórdios, nós retiramos o anel. O anel ele é aberto e neste momento, então, ele já está pronto para levar para outra casa onde ele vai frutificar. Na segunda estufa, a umidade relativa do ar deve estar entre 85% e 95% para a frutificação. Além disso, a temperatura ideal da sala é entre 25 e 28 graus. O Ganoderma ele tem essa estrutura mais lenhosa, ele é um cogumelo bastante duro. Ele, quando está desidratado, ele lembra até um pouco a canela em pau. Então, ele é um cogumelo bem interessante que não atrai insetos. Nessa fase, principalmente, ele não temos problemas assim com insetos. Ele tem a fase onde ele está crescendo, aí nós vemos então essa parte mais clara, que ainda é uma área de crescimento, e aí vemos uma área mais escura quando ele já está maduro. Quando ele está maduro, nós utilizamos os saquinhos de papel para colher os esporos. Então, nós colocamos os saquinhos, deixamos alguns dias e daí, então, colhemos o cogumelo e os esporos. Até ser colhido, o cogumelo fica cerca de 3 meses na estufa e, na sequência,
vai para o processo de desidratação e secagem. Desenvolvemos esse sistema aqui de varal, que ele sobe e desce, ele fica embaixo dessas telhas transparentes e tem também a ventilação, então tem essa circulação de ar constante. Então ficou bem legal, uma coisa a custo zero mesmo, porque foi bambu que nós usamos para a estrutura, então ficou super barato e muito eficiente. Então aí nós deixamos desidratar totalmente aqui, e quando ele está bem desidratado, então nós acondicionamos, né? Colocamos em sacos de papel e guardamos em tambores bem fechados. Depois disso, quando temos a quantidade adequada, levamos para a indústria, onde será feito então o processamento, que vai ser triturar, né? Rasurar e produzir o extrato. Na safra de 2018-2019, foram produzidos cerca de 6.300 bloquinhos, com custo básico de R$ 5.000. Já a colheita foi de aproximadamente 100 kg de cogumelo fresco. Após a indústria finalizar os produtos, cabe a Juncal comercializá-los. Eu tenho uma loja online e então para qualquer lugar do Brasil, até mesmo exterior, nós mandamos produtos, vai via correio ou, dependendo da região, via motoboy. Tem uma empresa de logística que faz essa parte, a distribuição dos produtos, e eu faço a parte tanto de venda online como faço pós-venda, e como eu fiz o curso de terapia chinesa também, então eu sou prescritora, posso converso com o cliente, posso dizer a dose que ele deve tomar. E então, nós fechamos mais ou menos o ciclo dessa maneira.